Quem não chegou vai pegando pelo meio. Boa noite, obrigada, Eduardo, pela chance de estar aqui novamente, viu? Boa noite. Então, vamos a começar. Sim, eu vou compartilhar. Se você não vê a tela, por favor, me falam, sim? Ok, Algumas vezes eu falo, não sei se, não me lembro se estou compartilhando ou não. Sim, a gente avisa. sim, por favor. Então, Claro, vou obrigada, Eduardo. compartilhar a tela. Vocês veem? Tá entrando, Eduardo. Peraí. Ah, sim, agora foi. Bom, vamos fazer uma aula curta porque temos poucas pessoas, sim, não é, nós temos dois pessoas mais. Sim, agora somos quatro, isso está bem. Bom, hoje vamos falar um pouquinho sobre os testes, os incentivos para ter confiança no road, sim? Isso é o que vamos a falar hoje. Bom, então, isso é o que eu queria que nós podamos aprender, sim? Como testar se o simulador é confiável, se o que o simulador nos comparte na tela é verdade, é uma coisa, uma solução possível, um cenário possível ou não, sim? Então, vamos a tentar desarrollar confiança sobre os resultados do modelo. Muito importante porque algumas pessoas, para algumas pessoas não é suficiente com que seja um simulador criado no MIT. O terceiro objetivo de aprendizagem para hoje é a diferença entre En-ROADS e outros modelos muito mais sofisticados e complexos. Sim? Então, isso é a agenda do hoje seria como testar o simulador, quais são as limitações do simulador, como foi feito o software, responder à pergunta onde você obteve os dados. E isso é uma pergunta que quer dizer isto é verdade ou é falso? O que é isto? Sim? E que devem vocês fazer para se convertir em embaixadores do Climate Interactive? Sim? Alguma pergunta sobre isto? Não, até agora não. Ok, Vamos. vamos continuar. Ó, A ver. Bom, o que falam vocês? Como vocês poderiam comprovar que o modelo é confiável? Tiffany, Ana, os outros. Podem compartilhar alguma resposta no chat? pode fazer no chat também, pessoal. Isso, ou pode usar o Ou microfone. pode falar. Sim. Oi, é, boa noite. Será que poderia, me explicar a pergunta? Eu não entendi muito bem. Rafael entrou aí. Boa noite, Rafael. Boa noite. Você pode responder, Elani? Ele está perguntando como a gente pode comprovar para alguém que desconfie da confiabilidade do modelo do En-ROADS que o En-ROADS é confiável. Como você sugere que se faça para comprovar que se trata de um modelo confiável? Eu acho que mostrar fonte de desenvolvimento. Imagino que no próprio site apareça que foi desenvolvido pelo MIT,
com o Interactive Climate, que foi toda uma pesquisa, um estudo, a equação também, que sempre mantém atualizado. Eu imagino que pela própria fonte a gente já veja que como é um instituto que já tem um nome, né, um nome no mercado internacional, já é um instituto de respeito, acho que a gente já consegue utilizar a sua origem para comprovar que de fato é confiável. Bom, muito obrigado, Rafael. É interessante o que você falou, sim? Neste livro, Business Dynamics, que foi escrito por John Sterman, eu tenho o livro, ele fala disto, revisão por pares, sim? Se você publica um artigo num jornal, revisado pelos pares, é uma coisa boa. Outra coisa que nós vamos testar é que pode acontecer com condições extremas. Sim? Isso quer dizer, bom, se você quer, Leonardo da Vinci falava, se você quer compreender completamente o sistema, você deve pensar que o que vai acontecer ou fazer uma provinha para levar ao sistema a condições extremas. Outra coisa que nós podemos fazer é fazer uma comparação com as predições do simulador com os dados históricos. Outra possibilidade é fazer uma comparação do simulador como as projeções futuras de outros modelos. Por exemplo, os Integrated Assessment Models. Vamos ver alguns deles, as possibilidades de esses modelos muito mais complexos, que precisam muito mais recursos. Como é a comparação do En-ROADS com isso? Outra quinta metodologia que nós podemos usar para saber se o simulador é uma coisa que é útil, que nós podemos confiar, é comparar o que os expertos falam contra Os especialistas, Eduardo. os Os experts. especialistas, contra as projeções que cria En-ROADS. Isso é muito importante, o que falamos na aula passada, é a relevância para os responsáveis políticos que fazer as decisões importantes. Podem ser no governo, podem ser nas empresas grandes, por exemplo, as multinacionais, e também os pequenos agricultores e todos devem poder compreender, bom, isto tem sentido, eu compreendo o que o simulador nos dá. Sim? Alguma pergunta, alguma outra sugestão? Porque Eu não entendi, Eduardo, o que seriam essas condições extremas, no caso? bom, por exemplo, se você tem um modelo econômico, muitos modelos econômicos, por exemplo, a econometria, são modelos basados no equilíbrio econômico. Sim, mas eu me lembro que quando os economistas estrangeiros falam da economia argentina, não compreendem o comportamento da economia porque eles têm uma taxa de inflação que podem ter na Europa, nos Estados Unidos, no Brasil mesmo, são muito mais baixas que a inflação que nós tivemos no ano 2023 e o começo de 2024. Nós tivemos 25% de inflação
somente em um mês. Mas quando você fala de inflação na Europa, fala de 1% por mês. Então, são condições muito extremas, sim? O que aconteceu na Alemanha depois da Segunda Guerra Mundial, que eles tiveram hiperinflações. O Sim, comportamento entendi agora. Aham. são condições muito extremas. Hoje, outra coisa poderia ser as predições climáticas quando para Urano e Neptuno, porque são planetas muito que estão muito longe do Sol. Então, esses planetas recebem muito menos energia solar que o planeta Terra, o que é Mercúrio. Por exemplo, no sistema solar, condições extremas poderiam ser Plutão. Como falam vocês de Plutão? Plutão, mas foi rebaixado, não é mais planeta. Agora, Foi não. rebaixado para a segunda divisão. Sim, ficou na B, na divisão B. Bom, e Mercúrio Isso está mesmo. muito perto do Sol. Então, essas são condições extremas. Então, se você tem um modelo climático para um planeta, o modelo se prediz o comportamento atmosférico no planeta Mercúrio e no planeta, o planetoide Plutão. Então, isso é uma señal positiva para poder acreditar que o modelo está bem feito. Sim. Mas aqui nesse caso, as condições extremas não dizem respeito aos eventos extremos climáticos, e sim condições outras, né? Sociais, econômicas, políticas. Agora entendi. Ok, alguma pergunta? Porque isso é muito importante para que vocês realmente possam dizer, bom, é um modelo que está muito bem feito. A simplicidade, Eduardo, é uma outra coisa que eu ia te perguntar. A simplicidade também, né, pela navalha de Ockham, né, que é uma dos critérios para escolha entre teorias e tudo mais. Se a gente tem duas teorias que explicam os mesmos fenômenos, só que uma é mais econômica, mais simples, ela requer menos hipóteses, essa é a preferível. Isso também não seria aplicável, no caso, a simuladores e a dispositivos tecnológicos? Quer dizer, a simplicidade seria um ganho, né? Uma vantagem. Ainda mais porque não envolve a interação entre fatores muito diferentes entre si, né? Para você estabelecer sinergia entre fatores completamente diversos. Então, a simplicidade do modelo em si não é já de antemão uma vantagem, né? Não é vista como uma vantagem? Sim, Eu só estou te perguntando. é uma vantagem, eu penso que sim. Sim. Sobretudo quando os modelos não estão completamente certificados ou provados. Sim. Então, se você tem uma resposta que é mais simples, os cientistas vão escolher isso. É verdade o que você fala. Sim. Na ciência, isso ainda é uma, é um critério de seleção. Sim. E estes testes são para criações da dinâmica de sistemas, de System Dynamics. Então, são especializadas para quando você cria modelagem de dinâmica de sistemas. Então, estes são os principais critérios. Sim. E, obviamente, o que você fala também, não sei porque eles não escreveram isso também. Mas está muito bem, muito, muito obrigado. Pode sugerir, você pode sugerir. Assim, bom, Sim, sim, sim. assim, bom, vamos continuar. Então, Enrose está revisado foi revisado por pares, sim, e foi publicado. Eles, o MIT, a Universidade de Rutgers, com o cientista Florian Kapmeier, e também a Universidade de Massachusetts,
com Juliette Rodenberg, fizeram publicações conjuntamente com o MIT. Então, e foram aceitadas e estão publicadas. Sim? Isto é, por exemplo, Friedemann foi dos criadores do En-ROADS, Jones, o diretor de Climate Interactive, Homer não conheço ele, Kapmeier falei, Ronnie Bergay da Universidade de Massachusetts, Siegel, a modeladora, Sterman, do MIT. Sim. Aqui vocês podem ver uma partezinha do paper, mas se vocês pesquisam na internet vão encontrar isto. Sim. E também está na referência da En-ROADS. Sim. Vamos continuar. Isto já falamos com a Elani, para vocês em condições extremas, exemplos. Isto também falamos. Então, isto, em condições extremas, neste caso, eles falam, bom, se fizemos um imposto muito alto para o carvão, isso não é carbono, é carvão, e a tradução tem que ser corrigida. O petróleo, o gás natural, isto é realmente preço do carbono. É um erro, não sei porquê. Foi muito fácil. Em cima é carvão, né? E embaixo é carbono. Isto é carbono, o átomo. Sim, embaixo o preço de carbono é o carbono mesmo. É o preço do carbono. Isto é o. E em cima é carvão. Entendi agora. Isto é que os americanos falam coal. Sim, carvão. Carvão. No espanhol pode ser carvão de pedra ou carvão vegetal. Mas isto pode ser gás natural, pode ser petróleo e também carvão. Bom, Eduardo, melhor você colocar no português a tradução do simulador. onde? Ah, não, tá na apresentação, né? Ai, desculpa. Perdão, foi feito com muito amor e a tradução. Não, não, meu amigo. É porque eu esqueci que isso é uma apresentação de PowerPoint. Eu imaginei que você estava abrindo o simulador em espanhol, mas não, já está no PowerPoint. Desculpe. Sim, então, é uma situação extrema, porque todas as ações, todas as alavancas do simulador estão em situações extremas. Isto é razonável, é verossímil, sim? Isso é o que eu quero dizer a primeira condição. Se vocês apresentam isto, os expertos vão falar, sim, é uma coisa razonável, sim? E também o simulador funciona, não é que não funciona. Sim, sim. Bom, vamos continuar. Alguma pergunta, comentários? É simples isso de compreender? Eu quero fazer uma aula o mais curta possível, porque eu sei que vocês Alguém, estão com muitas coisas. Então, alguém tem alguma pergunta? Se não, podemos prosseguir. sigamos. Então, estes são parâmetros que nós podemos cambiar, mudar no En-ROADS, sim. Então, vamos fazer uma comparação. Estes são os diferentes cenários quando nós mudamos estes parâmetros. Estas variáveis podem variar de um extremo a outro. Os resultados podem ser graficados aqui. Vocês vão ver que o comportamento é similar, é parecido. Bom, o comportamento, a comparação com outros com dados medidos ou históricos. Então, a pergunta aqui, muito breve,
quais dados? Quais dados você comparariam que produz o simulador com a história do planeta? Podem compartilhar a resposta no chat ou falar pelo microfone. Eu acho que eu compararia com as mudanças climáticas, com a temperatura, aumento de temperatura, sobre os desastres que acontecem também no Brasil, né? Por exemplo, aí a gente teria como utilizar um simulador, entendeu? Brilhante, ótimo. Sim, são coisas muito inteligentes. Sim, muito boa resposta. Bom, vamos continuar. Então, isso é um gráfico, sim, que onde está a produção de energia em joules, exajoules por ano. E estes são os anos, sim. Começando no ano de 1990 até 2020. Então, estes são os dados históricos. Esta linha, que é um pouquinho mais, como se fala? Mais gruesa, não sei como se fala em português. Mais espessa mesmo, mais grossa. Mais grossa. Esta linha é um pouquinho mais azul, é muito mais grossa. Estas são as predições do simulador, sim, do En-ROADS. Então, nós podemos olhar, observar que são muito próximas, sim? Ficam muito pertas. Não são exatamente iguais, mas são credíveis, são confiáveis. Sim? Se você pesquisa no ano 2015 qual foi a produção de eletricidade gerada por o carbono, isso este é o dado do histórico, 35 exajoules por ano, contra a predição do En-ROADS é um pouquinho mais baixo, 33. Sim? Alguma pergunta? Isto se compreende? Sim. Eu penso que é simples, mas os alunos podem falar todo o tempo para poder participar melhor desta última aula. Sim? Então, isto é um gráfico onde está graficado a quantidade de energia elétrica gerada por o petróleo. Como falam vocês? Vocês petróleo, falam óleo? Petróleo. Petróleo, ok. Muito obrigado. Também aqui temos a linha azul, é muito parecida, muito perto da linha histórica. Sim? Perguntas? O mesmo, começamos no ano 1990. Sim? Bom, o mesmo acontece com o gás natural, metano, e o mesmo acontece com a energia nuclear. Então, isto é muito engraçado porque é um modelo conservador, não é um modelo muito extremo, muito optimista, não é um modelo optimista, é um modelo pragmático. Está bem falar pragmático, Elani? Sim, sim. Se compreende? Ok. É um modelo pragmático, não exatamente o que aconteceu, mas fica muito próximo. Isto são as renováveis, os dados calculados pelo En-ROADS são um pouquinho mais baixos. Em realidade, as energias renováveis estão se acrescentando muito mais rapidamente que as previsões dos cientistas. Isso é uma muito boa novidade para todos nós. Sim? Alguma coisa que você quer agregar, Elani?
Por conta também é o que você falou ali condições que não eram, que são condições extremas, né? A gente tem uma guerra e nessa guerra o gás natural da Rússia não vai para a Europa. Então, força. Não escuto você, Elani. Você teve Eu um estava problema? falando com o microfone desligado, tá difícil, Ah, assim. ok. Agora dá para ouvir. Bom, a gente tem condições extremas, como que você falou antes, né? Agora, no caso, por causa da a guerra Rússia contra a Ucrânia, que torna indisponível o gás natural da Rússia para a Europa e fortalece a necessidade da transição urgente, né? A transição para as renováveis se tornar mais urgente. Então, condições históricas que fazem o incremento da energia renovável ser muito mais veloz do que se pensava, né? Ok, sim. Muito obrigado. Isso é um muito bom exemplo do que nós falamos agora. Isto é a eletricidade total, é a mesma situação. Então, isto é importante. O simulador cria cenários que são muito perto ao que aconteceu historicamente. Sim? Isso é um fundamento da confiança nos cenários criados pelo simulador. Outros modelos. Existem muitos modelos, sim? Muito mais complexos. Agora, eu penso que os mexicanos estão criando novos modelos complexos, mas nos Estados Unidos, no Japão, na Europa também temos modelos muito interessantes, muito engraçados, são muito mais complexos. Sim? Vocês conhecem alguns outros simuladores? Por exemplo, as pessoas que estudaram meteorologia podem conhecer outros. Ana Larissa, você conhece outro? Você já atuou com outros? Pode responder pelo chat. Eu nunca Não, trabalhei. ela disse que não conhece não. Ok. Bom, no mundo temos ao menos isto, mas seguramente muito mais. Isto foi criado no Japão por Shinichiro Fujimori. Isto foi o Witch Goleum. Foi criado por Massimo Taboni, Johannes Emmerling, possivelmente europeu, sim, já na Áustria. Sim, desenvolvido pelo Instituto Europeu de Economia e Meio Ambiente na Itália e pelo IASA na Áustria. Sim. Isto foi criado possivelmente pelos holandeses. Sim. Não sei como se falam estes nomes. Holandeses mesmo. Sim. Ah, não, você está falando dos nomes aqui, né? Isso é americano, GCAM4. Aham. Kate Cowling e J. Edmonds. Sim. Este Message Globium, também austríaco. Eu conheci algumas destas pessoas, mas são modelos muito mais complexos que En-ROADS. Precisam muitos recursos de tempo e de computação. Este da Alemanha, Elmar Kriegler, Alexander Popp e Nico Bauer. Sim? Então, ao menos temos isto e possivelmente temos mais. Bom, isto é um exemplo da diferença. O GCAM, que é isto que está aqui, que agora tem 4 versões, isto tem macroeconomicamente
Você pode pegar 32 regiões geopolíticas diferentes. O mesmo acontece com o sistema de energia, mas para o sistema do Sol, da agricultura, você tem 384 sub-regiões. Possivelmente nós tenhamos uma sub-região que pode ser o Brasil, outra pode ser México, outra pode ser Argentina, África. O suministro de água trabalham com 235 cuencas hidrológicas. Sim? E por exemplo, se o modelo contempla para a biomassa, estas variáveis são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sim? São 7. No Enrose, nós somente temos uma. Ah, perdão, temos mais. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 diferentes variáveis que podem ser customizadas para poder pegar uma solução global do planeta. Então, vocês devem configurar 11 quando no Enrose vocês configuram uma só palanca. Sim. Você compreende o que eu falo? Alavanca. Alavanca. Aham. Sim. Você quer explicar melhor que eu? Não. Ah, Estou tá bem. tentando também entender. Muito interessante. Então, Eles se concentram mais na biomassa, né? E em possibilidades alternativas de energia renováveis, né? Então, para fazer uma calculação, pode ser, como se fala, um cálculo. O cálculo. Um cálculo com o GCAM, você precisa de todos estes dados. Meu Deus. Então, mas não é somente biomassa. Você deve, então, os dados históricos, as predições, olhar os gráficos, pesquisar, compreender os resultados, poder fazer uma síntese dos resultados para os políticos. Você precisa muito trabalho de muitas pessoas. Então, a diferença é assim. O Enrose é um modelo simples, Zeros também. Então, nós temos a simplicidade como se fala isto? Eje de abscissa. O vetor, né? Que fala de simplicidade, velocidade e transparência, né? Exato. É um vetor, né? Cada seta dessa, né? É isto. O alcance, detalhe e a velocidade, simplicidade de uso e transparência. Então, estes são com muitos detalhes e muito complexo. Certo. Mas estes são simples. Você pode usar estes modelos numa notebook. Mas para isto você pode chegar a precisar um supercomputador. Porque antes, os computadores quânticos não estavam disponíveis antes também, né? Quando esses modelos foram criados. Certo, Eduardo? Então, não sei, não conheço os computadores quânticos, Sim. mas eu sei que os criadores destes modelos precisam usar supercomputadores. Sim, imagino. São muitas equações ao mesmo tempo, né? Sim, você deve pensar que o Enrose, penso que tem 21 mil.
Mas se multiplicar isso por 10, vai ter 210 mil equações. Isso é outra magnitude de esforço para ter resultados mais precisos. Porque se você quer saber que vai acontecer na cidade de Rio de Janeiro ou no Brasil no geral, precisa de alguns destes modelos. Sim? Isto é o que eu sei. Eu não sou meteorologista, eu somente sei usar o simulador En-ROADS, mas isto é a mensagem que Climate Interactive fala todo o tempo. Este conteúdo foi criado pelos pesquisadores. Eles falaram com Drew Jones e a equipe de Climate Interactive e fizeram todos juntos isto, sim, para explicar aos novos ambassadores, aos facilitadores, como foi criado o modelo e qual é a diferença com outros, que são muito mais complexos, muito mais caros também. Bom, vamos ver outro tema. Bom, então, isto é uma comparação entre um modelo simples, sim? Estamos fazendo a comparação, sim? Entre estes o En-ROADS. Então, no azul grosso, nós temos o En-ROADS. Mas este é um simulador PBL Image para o cenário SSP2. Vamos ver o que significa SSP2, o simulador Globion. Esse daqui é outro. Então, o que vocês podem olhar na tela é que a mudança de temperatura desde o ano 1990, as predições dos outros simuladores mais complexos ficam muito perto das predições que cria En-ROADS. Muito perto. Perguntas? Isto se compreende, Elane? Não sei se compreende ou não, mas... Sim, sim. Isto são... Só que as previsões são mais demoradas, né? Pelo que o gráfico mostrou, elas são mais demoradas para a obtenção delas, né? Porque são mais equações, né? Então demora mais para a obtenção delas. Então, E o resultado é muito próximo, muito próximo. aproximado, né? Sim, obrigado, Lani. Bom, IAM significa o quê, Eduardo? Essa sigla? Muito perto do IAM. isto é muito bom a pergunta. Integrated Assessment Models. Sim, são estes. Ah, sim, sim. Ok. Não sei se estes Os modelos, né? que Ah, tá. usa o painel intergovernamental Das mudanças climáticas. mudanças climáticas é IAM. Ok. Integrated Assessment Model, sim? Ok. Perdão. Obrigada, Eduardo. Bom, alguns cenários são diferentes, mas também os dados que usam, a complexidade é diferente, o esforço para fazer um cálculo. E vocês podem ver que as predições dos diferentes modelos que são muito mais complexos têm pequenas diferenças. Sim? Então, nenhuma pessoa sabe o que vai acontecer para o ano 2090. É um cenário possível. Sim? Bom, vamos continuar. Estes são os gráficos que usa o En-ROADS. Nós trabalhamos com isto. Vamos ver o que acontece com isto, fazendo uma comparação entre En-ROADS e os YAMs, sim?
os modelos mais complexos. Então, como fora mais comparações, bom, milagrinho. Mas são quase exatamente os mesmos. Devem se recordar vocês que isto são as predições das Nações Unidas. A linha azul grossa são as predições de En-ROADS, porque são as predições das Nações Unidas. O simulador não prediz diretamente o produto bruto mundial. Sim, corrige pelas perdas criadas por as mudanças climáticas. Então, você compara os gráficos que criam os diferentes modelos complexos contra a linha azul do En-ROADS, ficam muito perto. O mesmo acontece com a quantidade de energia fóssil que se precisa para gerar a energia primária mundial de todo o planeta. Quanto é emitido por unidade de energia? Porque são megatoneladas de dióxido de carbono equivalente por exajoule criado. Sim, ficam muito perto. O mesmo acontece com as emissões criadas de gigatoneladas de dióxido de carbono por cada ano. Estes são cenários possíveis para o século XXI, desde o ano 1990 até o ano 2110. Sim. São parecidas, alguns modelos que criam cenários mais baixos, outros mais altos. Bom, isto é do uso da terra. Eles fazem esta projeção para ficar do lado mais pragmático. Isto é gigatoneladas de dióxido de carbono por ano. Então, se nós pensamos que as emissões vão ser maiores, o cenário que acontece com os cenários que cria En-ROADS? São melhores ou piores? O que vocês acham? Bom, pelo que tá falando esse gráfico aí, né, a previsão do En-ROADS das emissões de gás carbônico são bem pessimistas, né, porque praticamente ficou igual as emissões entre 2030 até 2090, enquanto a dos outros simuladores são bem mais positivos. Era essa a pergunta? Muito obrigado pela resposta de você. Então, você acha que isso está bem ou está mal? Se é prático? Se para falar de possíveis cenários climáticos é bom ou mal? Algum cenário desses não está muito realista, né? Eu ia comentar isso, que parece que deu um erro ali no simulador do En-ROADS, que eu acho difícil ficar uma linha reta assim na previsão. Todos os outros simuladores estão subindo, descendo, indo para todos os lados. Foi mal. Gabriel, é muito interessante o que você fala e é muito pessimista. Então, os cenários que você pode olhar, sabem que possivelmente aconteça algo melhor, mas não temos certeza. Porque, como fala Elani, se temos uma guerra, se temos um problema grande, por exemplo, podemos ter
pegar um tipping point ou ter uma epidemia como Covid. Nós não sabemos o futuro. Então, se somos pessimistas com isso, porque se nós pensáramos que as emissões do uso agrícola poderiam ser menores, então as pessoas poderiam contaminar mais. Porque se pode ter uma falsa segurança no futuro. Mas, por exemplo, no Brasil, eu pensei como governo atual, íamos a ter menos problemas com fogos. Mas este ano, para minha surpresa, tivemos mais fogos. Bom, é um problema que eu não compreendo. Sim, vamos continuar. Nem nós. É incompreensível. Mas é a polarização política e certos atores agindo para enfraquecer o governo atual perante as Nações Unidas, perante os brasileiros, o agronegócio, uma parcela de pessoas que poluem a natureza e não querem restrições, né? Então, a reação deles está sendo violenta nesse sentido. E eles não estão nem se importando com as questões climáticas, mesmo com os problemas graves que a gente teve esse ano, eles não estão se importando. Eles só se importam com os lucros. Então, muito obrigado. Não conheço o que acontece no Brasil, não vou falar disso, mas é verossímil. Bom, vamos continuar. O mesmo acontece com outros casos e temos muitos gráficos, sim? Então, não vou falar porque estamos perto de ter uma hora de aula, mas vocês podem compreender. Isto é um bom gráfico porque as predições que tiveram, por exemplo, a International Energy Association, eles fizeram predições lineais, mas o simulador usa a dinâmica de sistemas, que trabalha também com sistemas que não podem ser não lineares, sim? E o que aconteceu pode ser muito mais parecido às predições do En-ROADS. O mesmo acontece com a bioenergia, com a nuclear, e se temos diferentes gráficos, é a mesma história. Vocês veem que os gráficos são similares, isto é um pouquinho diferente, isso também, mas em linhas gerais são muito similares. Então, o que pensam os especialistas, os cientistas? Bom, temos comentários, mas a história é similar. Sim? En-ROADS é a linha preta. Estes são diferentes cenários. Sim? Perdão. As linhas que são grossas são as predições do En-ROADS para os diferentes cenários. Estes são cenários diferentes porque esse SP2 quer dizer o cenário mais pragmático, sim? Mas podem ter 6 graus, 4,5 graus, 3,4 graus, 2,6 graus, 1,9 graus. Então, as predições do En-ROADS são muito pertas às predições dos outros modelos mais complexos, sim? O que a linha dos 6 graus da mudança climática é a que tem mais diferenças. Você compreende isto? E o que quer dizer isto, eu vou explicar agora, sim? Vamos continuar, porque é a mesma história sempre todo o tempo, sim? Então, esse SP2
a metade da rua. Como se fala isto, Elani? O meio da estrada, né? Meio da estrada. Isso, É como se fosse a encruzilhada, onde muito todas as obrigado. partes. Uma encruzilhada, né? Uma encruzilhada. Isto é, estes são desafios, challenges, desafios. Está bem a palavrinha desafio? Sim. Sim. São desafios socioeconômicos para a adaptação. O que é adaptação? Vocês me podem dizer? É uma pergunta para todos. E vamos finalizando. Vocês sabem o que significa adaptação climática? Bom, adaptação climática, eu acho que seria a capacidade de se adaptar. Calma aí, não. A capacidade de reagir às mudanças climáticas? Nós temos, por exemplo, tipos de engenharia diferentes. Por exemplo, nós temos uma engenharia cinza, que é uma engenharia de construção de pontes, né, de prédios e tudo mais, baseados no cimento. Mas também nós temos uma engenharia verde, que é uma engenharia que lida com soluções baseadas na natureza, para a gente poder fazer esse controle e adaptação às mudanças climáticas. Deixa eu desligar esse AF. E essas são adaptações possíveis, né, para que a gente tenha nas cidades menores, uma maior resistência às questões dos eventos extremos, né? Então, por exemplo, em alguns lugares foram construídos diques, foram dimensionados de uma forma e depois foram mudadas as dimensões porque o desafio climático dos eventos extremos era maior. Isso tudo são possibilidades de adaptação. Soluções baseadas na natureza, que façam áreas alagadas, né? E que, por exemplo, grandes áreas alagadas, para que nós possamos ter as enchentes controladas. Essas são adaptações. Excelente, muito obrigado, Elani. Um exemplo é como proteger as cidades de Veneza. Como se fala Veneza em português? Veneza. Veneza. Bom, as cidades de Veneza têm o nível da água se vai acrescentando. Então, para poder proteger a cidade histórica, os italianos estão criando uma proteção especial para evitar as grandes crescidas, as marés. Uhum. Bom, o mesmo acontece no estado da Florida, na cidade de Miami, está pensando em fazer uma coisa assim. Mas vamos ver a comparação deste cenário com esse, porque aqui, quando os desafios são muito grandes, os países que são mais pobres não temos recursos para fazer a adaptação necessária. Se a Argentina perdesse a pampa úmida, que é a zona mais fértil da Argentina, o desafio para o país de criar outras riquezas econômicas seria muito grande, porque a Argentina vive agora da agricultura e da ganaderia. Qual a segunda palavra que você falou? Agricultura e? Ganaderia é a criança de animais. Pecuária. O gado, né? Perdão. Pecuária. Sim. A indústria pecuária. Sim, sim. Frangos, as ovelhinhas, não me lembro o nome dos chanchitos. Porcos, ovelhas, essas Porcos. coisas. Bom, obrigado. Bom, no outro eje, se fala eje, isto, a outra linha tem outro eixo. Outro eixo. É a mitigação. Alguma pessoa sabe o que é a mitigação climática?
formas de diminuir o impacto causado pelas mudanças climáticas. Excelente, Tiffany. Então, se os desafios são muito grandes, é porque temos um desenvolvimento econômico basado nas energias fósseis. Isso pode ser este cenário, esse SP5, esse SP3, onde teríamos desafios muito grandes para a mitigação climática e pela adaptação. Então, se nós tivéssemos este cenário, que os americanos escrevem aqui, que é muito provável, o que vai acontecer com os planetas, os países do planeta? A desigualdade vai aumentar mais ainda. Então, quando nós temos alta desigualdade entre um país como o outro, o que acontece? Guerras. Muito bem, podemos ter guerras, mas algumas outras coisas. Que acontece agora com a população da Ucrânia? Da Ucrânia? A gente tem refugiados climáticos, a gente vai ter refugiados de guerra, Isso. deslocamentos de pessoas pelo planeta para fugir, né, das condições horríveis. Então, o que acontece? Quais países vão ter mais possibilidades? De receber ou de De continuar receber esses com o refugiados estilo ou de de vida. acontecer? Os países que são litorâneos, né, que têm a possibilidade de serem afetados pela elevação do nível do mar. Sim, eles vão estar pior. Mas os países ricos, isto não é um problema para eles. Não. Mas se são países pobres, pois estamos pensando na África, América do Sul, sobretudo a Argentina e os demais países são considerados pobres. Sim? Um americano pode ganhar 10 vezes, 20 vezes o que ganha um argentino, facilmente. Estamos falando de pessoas promédio. Bom, então, temos alto esforço de mitigação. Que mais que mitigação? É o que Tiffany explicou. São ações para reduzir as mudanças climáticas, que nós estudamos isso no simulador. Qual é o cenário que usa En-ROADS? SSP2, com desafios intermédios, e como os americanos falam, como falou você, Elane? Ou no meio da estrada ou na encruzilhada, né? É o meio termo, né, entre essas questões, O né? meio termo, isso. Muito obrigado. Bom, então, isto são comparações dos diferentes modelos para a energia primária para este cenário, para o carvão. Então, esta é a produção de energia com o cenário SSP2 é 2,6 graus para o carvão. Então, aqui nós vemos que os YAMS têm diferentes predições, sim? Mas o En-ROADS fica também na meia da rua. Sim. Bom, continuemos porque já estamos com pouco tempo, mas o mesmo acontece com outras variáveis historicamente e também nas projeções para o que fica do século XXI. Então, o simulador contempla todos os cenários possíveis e tem bons resultados. Sim, isto é um paper sobre os SSP, Shared Socioeconomic Pathways, esse é o nome no inglês. O mesmo, aqui vocês têm exemplos de diferentes cenários.
Isto é a capacidade de dinheiro, de produto bruto mundial per capita com os diferentes cenários. Vocês veem que é o cenário 2, que é o mais provável que usa En-ROADS, fica aqui. No cenário 5, que é este, com poucos desafios para adaptação, mas uma alta mitigação, baixa mitigação, vamos ter mais crescimento econômico, mas vamos ter muito mais problema. Assim, bom, é assim. O mesmo acontece para o carvão e demais. Eles fizeram outra comparação, vamos ver, os resultados são muito parecidos, muito perto dos resultados que produzem os IAMs. Aqui temos diferenças, mas em linhas gerais são similares. Bom, e finalmente, isso é o último pontinho de hoje. O que pensam os especialistas, os políticos sobre o simulador? Então, vamos ver. Isto foi o propósito para o que foi criado En-ROADS. Melhorar a compreensão dos políticos, sobretudo do Congresso americano, e europeu também. E também dos cidadãos, sim? Por isso eu estou falando com vocês, porque vocês conhecem muitas pessoas e agora vocês vão poder explicar estas coisas com facilidade, sim? Bom, espero. Isto é da Câmara de Representantes dos Estados Unidos, é um republicano. Sim, John Curtis. O que gosto mais do En-ROADS é como ele pode apoiar uma conversa tão profunda. Então, isto, quando vocês facilitarem uma oficina En-ROADS, o objetivo é que as pessoas possam falar, porque quando falam sobre algo, começam a jogar o futebol como simulador. Posso ver como as ações políticas podem ter sentido. Bom, outros, este Drew Jones, este simulador, é outra republicana. Pensem vocês que os republicanos são os maiores opositores às ações climáticas nos Estados Unidos. E que Trump fala, bom, isso não é interessante para os Estados Unidos, bom, mas nós temos representantes na Câmara dos Estados Unidos que ficam muito interessados nisto, sim? Isto é Charlotte Wagner, sim? Universidade de Nova York. En-ROADS é uma forma prática científica de demonstrar a urgência e as possibilidades de uma ação climática ambiciosa. Sim. O mesmo acontece com esta também. Esta ferramenta orientará aos decisores políticos na tomada de decisões cruciais. Eu espero que seja realidade. Que pensam vocês? Tomara que sim, mas é tudo tão imprevisível. Sim.
Bom, O tabuleiro político é muito imprevisível. ok. Isto é Cathy Castor, o mesmo. É uma ferramenta muito importante para compreender as políticas ambientais para eliminar a poluição do carbono nos Estados Unidos e no mundo. Sim? É importante que eles estão sorrindo. Isso está bom. Isso está bom. Ferramenta incrível. Isso também excelente, fantástica. Isso é Drew Jones. Outra coisa muito importante, eu falei, mensalmente o simulador está atualizado mensalmente. Sim. Então, quando vocês olham, o simulador é a última versão. Pode ter diferenças entre o ano 2015 e o ano 2025. Seguramente, quando eu conheci por primeira vez, faz 10 anos, o simulador, o cenário de base ficava 4,5 graus. Agora fica em 4. Quanto é o cenário de base para Air-Roads? Não é 3,6? Sim, 3,3. Sim, isso. Isso. Não, é muito menor. Muito menor. Quer dizer que nós melhoramos um pouquinho, ao menos. Ficamos melhor. A última pergunta: quais você acha que são as limitações do simulador? Boa pergunta. Que ele não pode, acho, dar concreto, né? Não pode dar resultados concretos, só pode dar suposições do que pode acontecer. Porque se a gente achar alguma forma de diminuir aquele impacto, pode causar mudança, né, no simulador. Mas se a gente aumentar a poluição, tudo, piorar, aí vai ter uma diferença. Acho que isso são as limitações, né? Que não dá para ter precisão, né, do futuro. Excelente resposta, Tiffany. Muito agradecido. Nunca vocês devem falar isto é o que vai acontecer. Vocês devem dizer isto é um cenário possível. Porque, precisamente, como fala Tiffany, nenhuma pessoa sabe realmente o que vai acontecer. Se fosse tão simples, eu jogaria na bolsa de valores, seria rico, não teria problemas econômicos. Mas a realidade é diferente disso. Sim, são possíveis cenários verossímeis. Como se fala verossímil no português? Verossímeis. Okay. Verossímil. Verossímeis. Ok, muito obrigado. Bom, então, quais são as limitações? É que é global. Não tem regiões. É somente global. Não tem suficientes detalhes para fazer um planejamento detalhado desde baixo para cima do sistema energético global, porque os outros modelos têm muito mais variáveis. Os YAMS têm muito mais informação. Nós não temos isso. Outra condição é a economia endógena. O que quer dizer a economia endógena? Fatores não são apenas internos, né? Os fatores que limitam que o crescimento econômico não são só internos. Eles dependem também de conjunturas externas, Exatamente. variáveis externas. Então, o simulador não faz nenhum cálculo econômico.
A economia é um dado criado pelas Nações Unidas. Unidas. Aham. Isso, mas são cenários criados pelas Nações Unidas com maior ou menor crescimento. Mas o simulador não calcula o cenário econômico. Seria muito complexo ter em conta a economia. O crescimento do produto industrial bruto per capita pressupõe uma convergência regional do PIB per capita de 1% anualmente ao longo do tempo. Diz, as fontes e utilizações de fundos para subsídios e impostos não são contabilizadas. Algumas políticas tecnológicas não têm custo. Sim, é muito simples em comparação com os IAMs. A não conservação implícita e temporária do dinheiro. Não tem um fluxo de dinheiro, não calcula o efeito de dinheiro sobre a economia, sobre o câmbio climático. Somente toma a função dano, que nós trabalhamos com a função dano, que calcula o dano produzido pelas mudanças climáticas, calculado pelos cientistas e economistas. Bom, outras coisas como a saúde, por exemplo, se mais pessoas morrem, como se fala aí, porque isso é subjuntivo, não me lembro. Morecem, se mais... Muitas pessoas morrem, adoecem ou morrem. Então, a economia poderia baixar, a população poderia baixar, mas isso não está calculado no simulador. Diretamente eles tomaram os dados criados pelas Nações Unidas. São cenários populacionais criados pelas Nações Unidas. Eles pegaram esse cenário, usaram como dado esses dados das Nações Unidas, da economia e da população. Bom, isto falamos que é uma modelagem usando Vencima, uma plataforma que usa WebAssembly. Eu expliquei isto, se quer, vocês podem estudar muito mais. Aqui vocês, isto é um slide velho, porque são 14 mil. Agora é um modelo mais complexo, porque o modelo foi atualizado mês a mês, e então agora são 21 mil. Sim. Bom, a última pergunta de todos é quais são as fontes dos dados do simulador? A resposta é esta: Climate Interactive, MIT Sloan. Eles podem gostar disso ou não gostar, mas é assim, porque poder explicar toda a ciência em 5 minutos é impossível. Sim? Então, a resposta que eles recomendam é esta: Climate Interactive e MIT Sloan desenvolveram usando os melhores dados e ciência disponível da IEA, EIA e o PCC. Isso então, uma destas é uma agência americana e outra, esta é a internacional. Europeia. Não me lembro bem quais são, mas são... Deve ser europeia. Isso, muito obrigado. Bom,
E isso também são respostas. Usando os melhores dados, com fontes que são reconhecidas, todas as equações e parâmetros estão publicados na web do En-ROADS. Foi revisado por terceiros, por exemplo, o Dr. John Wayland, da Universidade de Stanford. Você pode lembrar-se que da Universidade de Stanford criaram Google. Sim? Então, é um centro universitário muito importante, a Universidade de Stanford. E, além disso, você pode customizar diferentes variáveis nas premissas. Sim? Então, essa é a melhor resposta que você pode dar quando uma pessoa fala uma dúvida sobre a ciência do simulador e vocês, como facilitadores, podem responder isto. E se eles não aceitam a resposta, como se fala? Aceitam. Não aceitem a resposta, né? Se eles não aceitam a resposta, então, bom, podem falar diretamente com a Climate Interactive, eles vão responder. A Clara Iglesia sabe português, assim, eu vou fazer meu esforço, ou podem escrever no inglês. Todos os cientistas falam diretamente inglês, mas, bom, o que mais? Estas são as condições que vocês devem concretar para poder Precisar. se vocês precisam complementar estas coisas. Sim? Este é o certificado, vocês podem ver, vou mostrar, isto é o cursinho que os americanos têm no inglês. Sim? Tem vídeos, tem quizzes, eles explicam tudo no inglês. Sim? Se vocês sabem inglês, podem, é muito fácil. Learn, vocês vêm aqui. Oh. Bom, isto... Perdão. Bom, aqui no website do cursinho, sim? É muito mais atualizado que o que eu falo. Se vocês gostam disso e podem, é o melhor fonte de informação e de ter uma comunidade. É basicamente em inglês, mas nós podemos criar uma comunidade em português. Elane, você pode fazer isso. É uma boa ideia. Sim. Podemos criar uma comunidade do En-ROADS em português. Sim. Eles têm no Discord. Conhecem Discord? Ah, o Discord. Uhum. No Discord. Sim. Bom, eles têm um link para En-ROADS. Vamos ver, Event Support, Contact. Bom, não sei por que eles não ligaram a website aqui. A ver, isto é Twitter, Facebook, LinkedIn, YouTube. Bem, espanhol, português, francês, alemão, tudo tem. Excelente. Bom, aqui, então, para finalizar, aqui no programa tem as coisas que vocês devem complementar para ter um certificado. Então, pode ajudar. Por exemplo, se você quiser, poderiam fazer oficinas, eu estaria com vocês, por se tivessem alguma dificuldade, algum problema para facilitar o jogo, eu posso estar. O importante é que vocês se registrar
no website. Se vocês fazem por que é isto? Quando A vocês... nossa ideia, Eduardo, Como? se eu não tivesse me acidentado, não tivesse tido esse acidente, seria a gente fazer agora, final do ano, uma simulação climática com as escolas de Maricá. Só que aí eu não vou conseguir fazer. Desse jeito eu não vou conseguir fazer. Bom, Só para o ano que vem. Mas a gente, no início do ano que vem, a gente pode fazer uma simulação climática com as escolas de Maricá. isso, excelente. Então, aqui vocês têm as simulações que foram feitas no mundo. Então, vamos ver aqui, quando vocês cliquem aqui, é o formulário. Let's see. Vai perguntar o nome de vocês, o sobrenome, o endereço Gmail, a instituição. Se vocês estiverem facilitando com alguma outra pessoa, o nome dele, o sobrenome, o endereço, se foi um workshop, se foi um jogo. Se vocês quiserem, podemos fazer um jogo destes, mas eu não Eu sei gostaria. se... Vocês gostariam? Um role-playing game com o Wayne Rhodes? Podemos fazer, Pô, né? eu acho que seria super interessante isso. Eu também. Adoraria. O quando? A E semana também ia próxima? chamar, assim, envolver os alunos também. Ok. Mas faria só pra gente aqui do grupo ou mais alunos, Eduardo? As pessoas que você quiser. E a gente chama É mais pessoas, né? aberto à comunidade. Você pode Ok. compartilhar o evento com outras pessoas. Vamos fazer grupinhos. Podem ser até 6 a 8 grupinhos, mas se somos poucos, podemos ser menos, mas ao menos seria bom que tivéssemos 5 pessoas, sim? Ok. 5 equipes. Ok. E se pode, melhor, se não, o ano próximo, quando você quiser, seria muito bom fazer uma prática, um jogo destes. Isto é uma tarefa para o hogar. É os Guided Assignment, sim, uma tarefa. Isto é o jogo anterior que nós fizemos com Luiz Ambrosio e Elani. Sim, na pandemia a gente fez esse Roads. E a gente fez ano passado também. Exatamente. Pode também ser uma combinação disto, sim? Então, você Sim. escolhe, Roads e Sea Roads. escrevem aqui a quantidade de participantes, quando foi feito, se foi online ou se foi presencial, o país, a cidade, a categoria de audiência das pessoas que participaram, se foram educadores, estudantes da secundária. Eu fiz muitas oficinas para colégios secundários, estudantes universitários, profissionais, policymakers de empresas ou do governo, podem ser também igrejas, comunidades, um clube, o setor financeiro. ONGs. Como? ONGs. Aí tá NGO. Em português, ONG. Organização Não Governamental. Isso. Em português. Isso está, logicamente, em português. Qualquer comentário que você quer fazer, eu escrevo sempre comentários, muitos. Os nomes dos... Por exemplo, se vocês fizeram uma simulação para a ministra da Ambiente ou para o presidente Lula ou uma pessoa muito conhecida no Brasil que pudesse fazer uma liderança sobre a opinião pública, Sim. muito conhecida, eu não sei quais são os influencers no Brasil, não tenho ideia, mas se algum deles participara de um evento, eles gostariam muito de saber, sim? O nome dele, o sobrenome, o título,
a profissão, se é professor, se é engenheiro, se é político, se é prefeito, isso, sim. Se você quer que o evento esteja no calendário da Climate Interactive, se você quer que o evento seja informado no mapa que nós olhamos antes, que se você quer que o evento esteja aqui, isto foi feito pela Elane, muito bem. Osvaldo, não conheço ele, Juliana, sim conheço, bom, estes são outros. São outras pessoas, outros facilitadores. Sim, então, estamos finalizando a aula, agradeço a paciência de vocês. O que mais? Eu não sei. Perguntas, dúvidas? A gente gostaria de agradecer, né? Alguém gostaria de agradecer pelo grupo? Eu gostaria. Estou muito feliz por essa formação, né? Foi uma experiência muito legal, muito bacana, uma experiência muito rica para nós todos aqui. Algum aluno gostaria de agradecer? Me ajuda. Eu achei que foi assim um aprendizado muito importante, inclusive para nossa área, né, que é terra e meio ambiente. Então foi assim uma forma de desvendar outro lado, né, de mudança climática, um novo ponto de vista, né, que eu nunca tinha percebido que era tão profundo, tais assuntos que pode afetar a nossa vida, no nosso cotidiano, em toda a nossa vida, né? Muito obrigada pela aula. Tiffany, fico muito obrigado. As palavras de vocês são como música, não mesmo? Realmente eu acho que a gratidão é o que define esse momento, né? Agradeço muito, Eduardo. Foi muito interessante, foi muito prazeroso também, né? Poder aprender com você. Ia pedir para o pessoal abrir as câmeras, quem puder, para a gente tirar uma foto. Isso Podem seria fazer isso muito. com nós? Eu gostaria muito de se isso Sim, quem se puder possível. abrir a câmera, não estão mais descabelados do que eu, com certeza. Me dá só um segundinho, Elaine, já tô preparando aqui a câmera. Tá, você tá fazendo a maquiagem, né? Abre aí. Não, é que eu Abre tenho que essa conectar o câmera para celular, nós. para usar o celular como a câmera aí. Ah, tá bom. Pessoal, pode abrir a câmera? Não sei como fazer, eu preciso ajuda. Calma. Não, Rafael, eles estão abrindo, calma aí. Eles estão abrindo a câmera para a gente poder tirar uma foto. Aê! Agora a gente está te vendo, Gabriel. Aí. Arthur e Rafael, Iris, Vitória, podem abrir? Arthur. Aê! Rafael pode abrir? Quem puder, abre, por favor, gente. Rafael. Iris, dá para abrir? Eu vou só tirar uma foto nossa. Olha que bonitinhos, olha. Que fofinhos. Que saudade de vocês. A Iris não consegue, Rafael consegue? Ana, acho que está no trabalho, também não consegue. Rafael consegue abrir a câmera? Não? Então vou tirar a fotinha nossa, tá? Ó, tô toda descabelada, mas vamos lá. 1, 2, 3 e. Quem puder tirar, tira uma também. Aê, muito obrigada. Foi ótimo, foi ótimo, foi ótimo. Muito obrigada, viu? E em breve vamos fazer esse jogo, né? Esse RPG. Agora eu tô muito empolgada, tô muito animada. Vocês também? Vamos fazer, né? Oportunidade bem legal, né? Não podemos perder. Vamos fazer sim em breve. Eduardo, muito obrigada. E que novos desafios se apresentem para a gente poder trabalhar juntos e trilhar essa estrada aí juntos. Tem muita coisa para a gente fazer no Brasil, né? E no mundo também, né? Por que não? Tem muitos desafios importantes. Muito obrigada, viu, pelo seu tempo, por você disponibilizar seu saber e responder nossas perguntas. Foi muito interessante, de verdade. Obrigadão. Muito obrigado, Lani, por esta oportunidade de conhecer muitas pessoas muito
inteligentes, muito capazes, interessadas pela temática. Eu gostaria muito de ter muitos embaixadores climáticos no Brasil que pudessem participar no Discord, nas redes sociais, se compartilhar os resultados que vocês pudessem ter no futuro com esta ferramenta. Vamos organizar em breve. Pode parar a gravação e vamos. Depois você me passa, Eduardo, as gravações que você fez, que você colocou.